Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Vamos começar a nossa quarta semana ou semana 4 aí da teoria geral da administração para a gente falar um pouco da teoria das relações humanas, pelo menos a parte um, porque a teoria das relações humanas ela é muito grande, é uma das teorias mais importantes até hoje, né? Por mais que surgiram várias teorias após a teoria das relações humanas, essa ainda é considerada uma das mais importantes e vocês vão ver o porquê. Antes, né, vamos dar aquela navegada no nosso ambiente virtual, no Moodle, para vocês terem uma ideia, né, das nossas tarefas dessa semana. Então, você vai olhar aí, né, você tem a sua semana 4, né, para você observar as instruções para a sua semana 4, o fórum de dúvidas, para você, né, você que tem alguma dúvida aí para poder tirar, né, em relação à disciplina, em relação à matéria, enfim, atividades. A nossa videoaula, que é essa que eu estou colocando para vocês daqui a pouco, na hora que eu acabar de gravar, lembrando que aqui vão ser inseridos os slides da semana também. Os slides sempre é para você acompanhar, né, utilizando o seu caderno aí, não esquecer de utilizar o seu caderno para acompanhar as aulas. Os vídeos complementares, nós temos um vídeo complementar, né, pelo menos dessa primeira parte da teoria das relações humanas que falam da experiência de Hawthorne. Nós vamos ver. Aqui a gente tem a atividade de escolha. Atividade de escolha para você escolher qual grupo você fará parte. Vai ficar visível para vocês, né, depois que vocês resolverem formar o grupo. Lembrando, tome muito cuidado porque você só tem, né, uma oportunidade na hora de escolher o seu grupo. Só um minutinho aqui que eu esqueci de ligar uma luz aqui, fica um pouco melhor para a visualização do vídeo. Essa atividade de escolha do grupo, ela é muito importante porque você vai escolher o grupo que você vai fazer essa atividade aqui embaixo, se você estiver observando a tarefa em grupo. Então, na tarefa em grupo, né, vai ter lá as orientações, você tem um texto, né, você tem um mínimo de linhas do texto, e aí você vai postar na tarefa dois arquivos, uma tarefa propriamente dita, né? Lembrando que lá em cima você tem o cabeçalho padrão que eu já falei para vocês, né, no nosso ambiente virtual. Então, nessa tarefa você posta a sua tarefa, um arquivo é a sua tarefa normal e o outro arquivo é o relatório. O relatório é porque eu quero saber como é que foi esse trabalho, se todo mundo fez o trabalho a contento, todo mundo desenvolveu, raciocinou, todo mundo pensou junto. Isso é muito importante, né, para a gente saber se está realmente todo mundo participando do trabalho. Então, um líder de grupo vai fazer esse relatório falando, né, mais ou menos como as pessoas participaram. Lembrando que a atividade de escolha, né, você escolhe uma vez o seu grupo. Então, se vocês já quiserem combinar no grupo, vamos fazer o grupo tal, né, você vai ter um limite ali de pessoas por grupo, né, que vão participar aí da nossa tarefa. Tá ok, pessoal? Não deixem de observar as informações que elas são muito relevantes, né? Então, vamos começar a nossa teoria das relações humanas. Lembrando, nós vamos somente a parte um, a parte 2 nós vamos deixar para a próxima quinzena, que ela é muito grande. Então, né, você tem uma necessidade ali, isso eu já falei para você dentro da teoria clássica, né? Eu já tinha falado essa observação para você, feito essa observação, por quê? Você tem uma teoria muito inflexível, igual foi a teoria anterior, a teoria clássica. Então você precisa de flexibilizar, e cadê as relações, aquela relação humana mesmo. Então essa teoria, ela surgiu a partir dessa necessidade de se humanizar mais as relações humanas, entender, compreender mais o funcionário enquanto pessoa, e não enquanto recurso, né, como se utilizava na teoria das relações humanas, né? Uma das grandes experiências que se teve, lembra que uma das críticas lá da teoria clássica foi não ter experimentos, aqui começou os experimentos com
a teoria de Hawthorne. E o principal nome da teoria das relações humanas foi Elton Mayo. Elton Mayo foi o autor que trouxe essa teoria no entendimento, na questão de tentar buscar um entendimento melhor da psique humana, ou seja, o estudo da psicologia dentro da administração. E aí começaram-se alguns experimentos. Por exemplo, na experiência de Hawthorne, aqui, na primeira fase da experiência, né, foram divididos grupos, um grupo com luz intensa, um grupo sem essa luz intensa, para tentar identificar se a luz era um fator preponderante no aspecto de produção dos indivíduos, né, serem testados. E descobriu-se que não era um fator preponderante. Nessa segunda fase, né, foram isolados alguns grupos também. Pessoal, sempre, né, aquela ideia clássica, apesar de nós estarmos na teoria das relações humanas, empresa precisa de produção. Produzir para quê? Para ter lucro. Essa é a função da empresa primordial, né? Isso a gente tem que observar sempre, né, e ficar com essa ideia constantemente para melhor entendimento da nossa disciplina e da administração como um todo, né? Então você começa a observar ele nessa segunda fase, né? Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu só marcar novamente, né? Que você tem aqui alguns experimentos. E um foi colocar os indivíduos separados para que eles obtivessem algum tipo de descanso. Ah, será que um indivíduo descansado ele produz mais? A gente sabe hoje em dia que isso é um fato. Só que antigamente não se pensava isso. Ah, eu vou colocar o indivíduo para trabalhar, sei lá, 15 horas, vai ser melhor do que ele trabalhar só 8 horas. Então ele vai consequentemente produzir muito mais. A gente sabe que não, porque o indivíduo fica estafado, o indivíduo ele tem um certo cansaço e ele não consegue trabalhar. E às vezes até piora, porque ele vai trabalhar muito cansado, pode ser que ele cometa muitos erros na sua produtividade. E isso obviamente é muito ruim, porque implica em perda financeira para a empresa. Né? Então aí foi se observado, né, e chegou-se à conclusão de que trabalhar, né, mais ou menos descansado, né, e algumas relações, começou-se a perceber nessa segunda fase algumas relações interpessoais, né, que as pessoas mantinham, que poderia aumentar a produção também, né, se você observar aí no seu slide. Vamos lá, a nossa terceira fase, né, foi no intuito das pessoas começarem a interagir propriamente dito. Olha, na segunda fase foi pesquisado que se as pessoas começarem a interagir, pode ser que essa produção aumente. Na terceira fase, eles resolveram colocar isso à prova. Né? As pessoas começaram a interagir e começou-se a observar uma grande formação do que a gente chama de organização informal. O que é organização informal? São as famosas panelinhas, só que no bom sentido que a gente tem dentro das empresas. Você sabe que tem na sua sala, provavelmente tem algumas panelinhas. Então são as panelinhas dentro da organização. Essas panelinhas, né, uma forma de afetividade entre os indivíduos, aqueles indivíduos que se relacionam conforme alguma afinidade dentro da organização. E isso é bom porque ele tira às vezes aquela pressão, né, que ele tem ali dentro da organização no dia a dia do seu trabalho. Né? Então começou -se a observar alguns grupos informais. Né? A quarta fase, né, começou a tentar testar isso. Então tá, então vamos colocar o grupo formal e o grupo informal. Vamos ver se realmente esse grupo informal está produzindo mais ou menos do que o grupo formal. Né? Só que por questões financeiras, porque toda pesquisa requer muitas questões financeiras, né? Essas pesquisas foram paradas, foram encerradas. E aí tivemos algumas conclusões da experiência de Hawthorne. E uma das principais conclusões foi de que quanto maior a integração social, mais os indivíduos produzem. O que está falando nesse slide?
é o que provavelmente você tem numa empresa. Se você vai numa empresa todo dia trabalhar e você gosta um pouco, digamos assim, daquele trabalho, se você não consegue conversar com ninguém, não tem nenhuma relação de amizade ou simplesmente um coleguismo dentro da organização, aquele ambiente se torna muito pesado para você trabalhar. Fica muito difícil. Provavelmente a sua produção cai, a sua falta de atenção aumenta, né? Você pode acarretar perdas para a organização simplesmente por esse fator de não estar relacionado, né? Não ter um relacionamento ali com seus colegas de trabalho. Uma outra coisa observada também foi em relação ao grupo. O próprio grupo, ele controla o outro grupo. O que eu estou falando aqui? Você tem um indivíduo, ele reagindo enquanto membro de um grupo, não enquanto indivíduo especificamente. Né? Você observa aqui que as pessoas, às vezes, elas ficam um pouco tolhidas de dar opinião. Né? Se todo mundo da sala, né, vamos dar um exemplo de sala de aula, todo mundo da sala de aula pensa de uma maneira e está votando em determinada coisa, às vezes você que pensa diferente na hora de levantar a mão fica meio, né, às vezes com vergonha ou com medo, né, não quer entrar às vezes num debate. As pessoas, e é isso que fala a teoria das relações humanas, o grupo ele acaba tolhindo alguns indivíduos, né, especificamente. Por quê? Porque a decisão do grupo é muito maior. Então, é isso que fala nesse slide. O indivíduo ele responde quanto membro de um grupo, enquanto um ser, enquanto um membro de uma equipe. Ó, fala aqui também, né? Alguns aspectos emocionais e interpessoais, né, se você observar, dos indivíduos enquanto membro de um grupo. Então, o indivíduo aqui, a resposta dele enquanto membro de uma equipe, e não enquanto ser individual. Uma outra coisa, obviamente, trabalho simples, repetitivo, essa foi uma das conclusões, eles cansam muito os funcionários, né? E aí a gente vai a alguns pontos defendidos pelo principal autor dessa teoria, que é o Elton Mayer. O primeiro, isso que a gente já falou, trabalho é uma atividade tipicamente grupal, indivíduo enquanto membro de um grupo, né, e não enquanto membro isolado. E aqui a gente fala, né, o Elton ele fala também, esses três primeiros pontos basicamente falam da mesma coisa, né, a ideia de que a sociedade é adaptável a novos conceitos. Isso daqui tem a ver da gente começar a observar algumas crenças, valores. Mas se você observar, hoje em dia nas empresas, você tem um tratamento diferente com os funcionários do que antigamente. Você tem questão de assédio moral, questão de preconceitos que são, né, não estou falando que não existia, mas hoje são puníveis. Então você tem regras, uma quantidade de condutas e de regras que vão sendo modificadas, né, dependendo da interação das pessoas. Né? E por fim, fala aqui da a motivação do indivíduo pela motivação do convívio em sociedade, ou seja, novamente o indivíduo reage enquanto membro de um grupo. Né? Algumas decorrências que a gente pode falar da teoria das relações humanas. Lógico, uma das decorrências, nessa primeira aí, se você observar, é o indivíduo tratado enquanto pessoa. Né? Eu sou uma pessoa, eu tenho sentimentos, eu tenho minhas emoções, eu tenho minhas frustrações, tem os dias que eu estou bem para trabalhar, tem os dias que eu estou mal, né? Então talvez eu não produza tanto. Então, o indivíduo enquanto pessoa, é isso que busca resgatar a teoria das relações humanas. Né? A interação dos grupos a gente já falou, né? E obviamente quando você tem grupos interagindo, você tem uma relação de liderança. E aqui na teoria das relações humanas que a gente começa a ver o surgimento das teorias de liderança, coisa que nós vamos ver aí dentro da parte 2 da teoria das relações humanas, ou seja, as lideranças que elas são formadas. Lembrando que a gente viu lá no início de administração do papel do administrador, a liderança é aceita, é diferente da chefia. A chefia ela é imposta.
né? Então a gente tem que observar esses detalhes aí, né? E a gente continuando nas decorrências da teoria das relações humanas, a gente tem as necessidades fisiológicas. Essas são as necessidades de todo ser humano, segundo Elton Maia. Primeiro, necessidade fisiológica, comer, dormir, né, atividade física, o próprio sono, né, ir ao banheiro. Então, a necessidade de proteção, aquela segurança, necessidade fisiológica. É a primeira do indivíduo, ele não vive sem. Ele não vive sem, está na base da pirâmide. Necessidades psicológicas são mais secundárias, né? Aquela necessidade de segurança íntima. Essa segurança aí, pessoal, tem a ver com aquela síndrome do pânico. Vocês já devem ter ouvido falar o indivíduo que ele não sai de casa, ele não vai no supermercado, que ele tem aquela síndrome, vai ser assaltado, pode morrer a qualquer momento. Então, essas são necessidades psicológicas. Após essa necessidade de segurança íntima, dentro ainda de necessidade psicológica, a gente tem a de participação, aquele indivíduo que quer fazer parte, né? Ele quer fazer parte de um grupo social, né? Ele precisa de interagir com as pessoas, a necessidade de autoconfiança, né? Aquele indivíduo que ele preza pelo autorrespeito, ele tem a confiança dos seus colegas de trabalho para fazer determinadas coisas, e a necessidade de afeição. Essa daqui, né, às vezes é inata a alguns serial killers, talvez, né? Mas pessoas normais geralmente têm essa necessidade que é de afeto, de amor, de carinho, né? Então, essas são as necessidades psicológicas. Após essas, nós temos a necessidade de autorrealização. Essas sim, essas são consideradas as mais difíceis de serem alcançadas. Por que, professor? Elas são mais difíceis de serem alcançadas. Pensa comigo, né? A necessidade de autorrealização é o topo da pirâmide. Elas são mais complicadas de se chegar porque o indivíduo satisfeito com ele mesmo, né? Como se ele chegasse no sucesso que ele queria, no nível de dinheiro que ele queria, na família que ele queria, o parceiro que ele queria. Então, assim, é muito difícil alcançar porque o ser humano ele sempre quer mais. O ser humano, ele sempre quer mais, ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Então, ela é muito difícil e ela é raramente satisfeita, né? Se você observar aí, raramente satisfeita. Por quê? Porque é a busca do seu potencial, né? Até aquele indivíduo que realmente eu acho que eu alcancei meu potencial, ele vai desenvolver porque ele vai querer sempre mais. E aí é interessante você observar a pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow. Essa pirâmide é extremamente importante para o nosso conhecimento. Por quê? Vamos lá. As primeiras, lá embaixo, tem as necessidades fisiológicas, né? As necessidades fisiológicas são as primárias. Você tem aqui, as necessidades fisiológicas, tentando tirar aqui. Enfim, a necessidade fisiológica são as primárias, lá na base da pirâmide, necessidade de segurança, necessidade social, necessidade de estima, que a gente já falou, e por fim, a de autorrealização, que são as mais difíceis de serem alcançadas. Professor, eu posso chegar no topo da pirâmide sem... Eu vou deixar a figura da pirâmide aí para você analisar comigo. Eu posso chegar no topo da pirâmide sem atingir as necessidades básicas? Não. Você não consegue chegar no topo da pirâmide. Por quê? As necessidades básicas ou primárias, né, elas são, como o próprio nome diz, fisiológicas. Elas precisam ser atingidas. Obviamente, quanto mais você vai subindo a pirâmide aí, mais difícil fica de serem atingidas as suas necessidades, principalmente o topo da pirâmide aí, que são as necessidades de autorrealização. Ok, pessoal, mas a gente volta a falar dessa pirâmide da hierarquia de necessidades de Maslow, que é extremamente importante para a nossa compreensão aqui da disciplina. E por fim, né, a gente fala um pouco aí, né, das suas orientações básicas, né? Essa daqui que você já está acostumado um pouco sempre, pessoal.
né, participando dos fóruns quando é para participar, interagindo no nosso chat, que eu já falei para vocês, a gente precisa de participar, né? Às vezes tiver dúvida, né, para tirar dúvida, até para ver a dúvida do colega. Fórum de dúvida a gente tem lá, sempre fazendo as anotações, assistindo a sua aula, né, com o seu caderno do lado, para que o seu aprendizado possa ficar da melhor maneira possível, né, e você possa compreender, né, interiorizar a matéria como um todo. Essa é que é a nossa ideia aí do aprendizado contínuo seu dentro da administração. Tá bom, pessoal? Então, ficamos assim, né? Até a nossa próxima quinzena aí com a parte 2 de Teoria das Relações Humanas. Um grande abraço.